Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Deus eterno, o Deus de toda salvação, o Deus de todo poder, de toda glória, de todo louvor. Amém? Glória a Deus. 13, 20... 13h50. Amém? Glória a Deus. Então, sou o irmão Van. Quero desejar a você, mais novo inscrito, a mais nova inscrita neste canal Metanoia da Graça. E a você que não sabe, que ainda não teve o conhecimento, metanoia vem de uma palavra grega que significa conversão, mudança, guinada, né? Mudança de pensamento, indo numa direção e chega lá, você se arrepende daquilo, né? E volta, é voltar, ok? Então é uma volta, é uma mudança. Isso por isso que eu coloquei o nome de Metanoia, o nome deste canal. Então, a você, meu querido e amado irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Nós estamos estudando justamente isso que está aqui, ó. Porque eu aprendi e eu ensinava o que eu ouvia nas escolinhas dominicais, né? E muito de outras religiões, tipo a Igreja do Sétimo Dia, né? As Testemunhas de Jeová, no catolicismo romano. Então, eu vou falar da que eu convivi durante quase 30 anos. O irmão Van passou quase 30 anos no meio, envolvido dentro da religião evangélica. Religião. A igreja é todo salvo, a igreja, todo eleito. A igreja é aquele que foi predestinado para a vida eterna. Então, somos agora os filhos de Deus. Igreja nos dias de Pedro, de Paulo, de João, e hoje, após o batismo na cruz, ou da cruz, Romanos capítulo 6, passamos a ter o direito, né, de sermos chamados filhos do Deus eterno. Então, por isso que a carta lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, né, ele diz que Deus é Pai dos Espíritos. Amém? Glória a Deus. Então, no meio religioso é ensinado a pedir perdão dos pecados. Ou seja, você comete um erro, uma falha, você diz, eu pecou contra Deus. Então, isto eu ensinava, isto eu aprendia. Agora, isto é verdade e isto procede no meio das Escrituras? Não. Então, este engano, né, este falso ensino, esta falta de conhecimento no meio religioso tem levado muitos crentes, né, a crer neste erro, neste falso ensinamento ou falso entendimento. Olha bem para cá, aqui, ó. João capítulo 1, versículo 25 até o 29. O 25 diz, e perguntaram-lhe então, e perguntaram-lhe ainda, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O 26, os doutores da lei, os fariseus, os judeus, os religiosos da época, perguntando a João Batista, que João Batista estava batizando no Rio Jordão, que é o batismo religioso, o batismo dos judeus. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, vocês, mas no meio de vós, Jesus estava chegando, já estava próximo, já está quem vós não conheceis. Até hoje a religião não conhece o Cristo ressuscitado. 27. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Ao 28,
Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João estava batizando. Agora, detalhe, atente para o versículo 29. Aqui que está toda a revelação. No dia seguinte, depois daquela discussão que João teve com os fariseus, os doutores da lei, os judeus, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, irmão, é que está toda a falta de coerência, vou dizer assim, aonde está o engano, aonde está o erro, no meio da religiosidade dos pastores, em permanecer, em não querer aceitar o erro, porque já escreveram livros e mais livros, os doutores de anéis. Vai querer desfazer isso aqui? Não vai. Olha o que é que João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado é pecado, meu irmão. Aqui não é tira o pecadinho, aqui não é que tira, que ele vai tirar uma maldade, vai tirar uma mágoa, não. João disse que ele tira o pecado. Agora, olha o verbo tirar aqui, ó. Tira, vem do verbo tirar, certo? Nós vamos estudar o que significa aqui. Cordeiro tira pecado do mundo, imundo. Então, essas 4 palavras nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, eu estou forçando a você, ainda que não tenha esse entendimento, que Jesus, aqui como Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, João está se referindo a Jesus. Olha só, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus. O Jesus, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, eu sempre gosto de frisar isso aqui. João estava antes da cruz, porque Jesus estava vivo. Então, mas por isso que ele disse que tira o pecado. Jesus vivo, o sangue em suas veias, o corpo ainda vivo, ainda estava em plena atividade no seu corpo. Então, João disse que tira o pecado antes da cruz. Então, antes da cruz, João poderia dizer Jesus que tira o pecado. Mas depois da cruz, irmão, isso aqui está desatualizado. Essa versão aqui precisa novamente de uma correção. Esse texto precisa ser corrigido. Aqui, a frase depois da cruz, eu acredito que João, quando teve outro encontro com Jesus, João jamais diria o que ele disse aqui. João, com certeza, João disse: Eis o Cristo ressuscitado, que tira o pecado? Não, que tirou o pecado do mundo. Mas, irmão Van, você quer dizer que a igreja, vamos dizer assim, a igreja, que o povo de Deus, não tem mais pecado? Não. Porque João seria mentiroso e o sacrifício de Cristo, seria inútil. Por isso que o tema é este aqui, ó. Se o pecado, preste atenção aqui, se o pecado ainda existe, ainda é pregado nas religiões, Jesus, aqui, ó, Jesus morreu em vão. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi de graça. Foi imperfeito, incapaz. Jesus foi incapaz de tirar o pecado. Jesus morreu de graça, meu irmão. Se o que é ensinado na religião, seja ela qual for, meu irmão, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, na religião evangélica, como eu aprendi e ensinava, Jesus que tira. Eu ainda estou antes da cruz. Quando eu leio este versículo,
De acordo com o que está escrito aqui, eu estou lendo errado. Eu preciso me atualizar. Eu estou antes da cruz. Eu estou dizendo que Jesus ainda está vivo, que Jesus não foi para a cruz, de que Jesus ainda não derramou seu sangue. Jesus, ou eu estou antes da cruz, ou Jesus nasceu há praticamente 20 anos atrás, 22, 23 anos atrás, ou 33 anos atrás, que Jesus aqui já estava praticamente com 33 anos, que segundo a história, né, Jesus morreu com 33 anos e alguns meses, né? Então, precisamente 33 anos. Então, quando eu digo que Jesus tira o pecado, eu estou ou antes da cruz, ou Jesus ainda não foi para a cruz, Jesus ainda está vivo. Então você começa agora a observar, a perceber o equívoco, o erro, a mentira, o engano da religião. Bom, então, como eu disse, se o pecado ainda existe, o sacrifício de Jesus, né, a morte de Jesus, tudo isto foi em vão. Agora, Adão, agora presta atenção, por que e de que pecado Jesus iria tirar? O pecado de quem? Certo? Então, o pecado de quê? Então, se João disse aqui que Jesus iria tirar o pecado, Paulo ele vai revelar quem cometeu este pecado aqui. De quem Jesus iria tirar o pecado. Adão cometeu o pecado, né? E Cristo cancelou o pecado. Então, você quando começa a examinar as Escrituras, principalmente na carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que Paulo ele dirige aquele que cometeu o pecado a Adão. Paulo identifica a pessoa que cometeu o pecado. E Paulo diz que foi Adão. Adão cometeu o pecado. Segundo Paulo, o pecado entrou no mundo, na vida das pessoas, ou o pecado passou a fazer parte de todo ser humano através de Adão, por intermédio de Adão. A gente vai lá para Romanos, só para você ter uma noção, né, do erro, da gravidade do erro teológico da religião evangélica ou de qualquer outra religião. Romanos, capítulo de número 6, segundo Paulo, e o versículo 23, olha o que diz. Diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. Aqui, ó, o salário do pecado é a morte. Então, o salário, né, a recompensa, o pecado gerou morte. Quem cometeu este pecado, né, quem transmitiu este pecado, quem morreu, né, através do pecado. Quem cometeu este pecado? Vamos ver agora o versículo, capítulo 3 de Romanos, né, e o versículo de número 9, diz assim, ó: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Paulo escrevendo, né, esta carta aos judeus em Roma. Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus, por favor, né, atente aqui, ó, tanto judeus quanto gentios, ou seja, toda a raça humana, estão todos subjugados ou debaixo, né, pelo pecado. Estão subjugados pelo pecado ou debaixo do pecado. Então, Paulo, na sua conclusão, talvez, quem saiba, né, houve uma discussão, né, dúvidas aqui entre os judeus e os gentios, sobre quem estava cometendo pecado, quem teria pecado, né? E Paulo chega à conclusão. Qual a conclusão? Paulo faz esta pergunta:
Aí ele diz: nós judeus estamos em vantagem ou somos melhores do que os gentios? Ele mesmo responde e diz: não, não há vantagem entre os gentios. Não há orgulho entre nós e os gentios. Já demonstramos que tanto judeus, nós, quanto gentios, estão todos mergulhados no mesmo pecado, na mesma condenação do pecado por intermédio de Adão. Aí Paulo vai revelar agora quem cometeu este primeiro pecado. Versículo 12, ele diz, olha só: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha só a condição do ser humano. Não há ninguém. Todos aqui, judeus e gentios, se desviaram. Tornaram-se todos, judeus e gentios, juntamente inúteis, judeus e gentios. Não há ninguém que pratique, ninguém, nem judeus, nem gentios, pratique o bem. Não existe uma só pessoa, nem judeu, nem gentios, que possa praticar o bem. Agora, quando você vem para o capítulo de número, versículo do ao 12, o versículo 23, ainda no capítulo de número 3, 23, aí ele diz aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que ainda é a conclusão do raciocínio de Paulo entre o pecado cometido por Adão. E Paulo diz que todos, judeus e gentios, e os judeus não ficaram isentos, separados do pecado, não. Muito pelo contrário, a conclusão de Paulo é que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos, tanto judeus como gentios, eram carentes ou são carentes nos dias de Paulo, carentes da glória de Deus. Agora você vai ver que Paulo vai revelar esse cidadão, que trouxe o pecado ao mundo. Capítulo de número 6, capítulo de número 5, versículo de número 12. Olha só a quem Paulo revela, se dirige, esse que trouxe o pecado a todo cidadão, aos gentios, nascido de Adão e Eva, todos nasceram debaixo do pecado. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, olha só, por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. Todos aqui, meu querido e amado irmão, gentios e judeus, porquanto todos, gentios e judeus, pecaram ou nasceram debaixo do pecado. Mas, irmão Van, como é que você, ou o senhor, você pode dizer que Paulo está falando de Adão? Como é que nós podemos provar que foi realmente Adão, o pai do pecado, vamos dizer assim? Por causa do versículo de número 14, o contexto, no entanto, a morte reinou desde da época de Adão, o primeiro a desobedecer, o primeiro a pecar, até os dias de Moisés. Então, aqui ele revela Adão, o pai do pecado, o homem que através dele, ele gerou, por intermédio dele, o pecado em todo ser humano, amém? Então, é lógico, que Paulo está se referindo a Adão. Agora, um detalhe aqui para a gente concluir esta introdução: toda a raça humana, todo ser humano estava morto em seus delitos e pecados, ou seja, tanto judeus quanto gentios estavam mortos em seus delitos e pecados, extraviados, inúteis, sem fazer o bem, na destruição, no caminho da destruição e miséria, sem temor e sem conhecimento.
tanto judeus como gentios estavam enquadrados, né, nesses requisitos aqui, ó, em delitos e pecados, extraviados, inúteis, sem fazer o bem, no caminho da destruição, na miséria, sem temor e sem conhecimento. Aí você vai ler para Romanos, né, capítulo 3, Romanos ainda, capítulo 3, versículo de número 9 ao 18. 9 diz: qual a conclusão que estamos nós em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. O 10, olha o 10. Como está escrito, não há nenhum, nem judeu, nem gentio, justo, nem ao menos um. 11. O 11. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. 12. O 12. Todos se desviaram, toda a raça humana, tornaram-se juntamente inúteis, todos. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa, ok? Aí o 13 ele diz, suas gargantas aqui, ó, suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas, e aí ele vai falar que todos estavam desta forma, ok? Aí ele chega no 18 ele diz, consideram que é inútil temer a Deus. Então, na verdade, mesmo os judeus debaixo da lei não conseguiram, né, se aperfeiçoar, se aproximar de Deus. Por isso que Paulo chega a esta conclusão. Todos inúteis, não há um justo sequer, todos se desviaram. Aí quando você vai lá para Efésios, capítulo de número 2, Paulo vai dizer isso aqui, olha a revelação que Paulo traz, e o versículo de número 1, para todos, judeus e gentios. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, Paulo está se referindo, né, aos judeus, aos gentios de Éfeso. Mas olha o que é que Paulo diz. Ele vos deu, se referindo aos gentios. Agora, o 2, nos quais andaste no passado, se referindo aos gentios, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, certo? O 3, ele diz, anteriormente, agora preste atenção, no versículo 1, Paulo se dirige aos gentios, mas veja como ele também se inclui agora, que estava morto, perdido, afastado de Deus, nos delitos e pecados. Paulo era um judeu. Anteriormente, todos nós, gentios e judeus, também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos nós, por natureza, destinados à ira. Éramos gentios e judeus. E no versículo 5, ele diz, Deus deu-nos vida com Cristo, deu-nos a ele, gentios, e a nós, ou seja, ao seu povo, aos eleitos, aos predestinados, aos escolhidos, deu-nos vida com Cristo, estando nós, judeus e gentios, ou povo de Deus, ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos, ok? Então, mas para que isso acontecesse aqui, ó, mortos em nossos pecados, esses pecados, né, teriam que ser tirados, pagos, abolidos, redimidos, lavados. Aqui deveria, por isso que Paulo diz, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Fomos salvos, né? Então, alguém pagou um preço. Agora a questão é que Paulo disse que estava livre do pecado.
né? Ele tinha ressuscitado, mas a igreja dos pastores dos dias atuais diz que não. Jesus não perdoou pecado. Aí eu volto àquela pergunta: se o pecado ainda existe, aqui, ó, sua direção diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o pecado ainda existe, Santa Ceia, vem pedir perdão, jejum, fazer jejum para perdoar pecado, vou subir o monte para perdoar meus pecados, né? Vou dar o dízimo para não ser pecador, né? Contra Deus, e uma série de outros sacrifícios inúteis, né? E não passa de trapo de imundícia. Então, por falta de conhecimento, quando você conhece o Evangelho da Graça, aí você vai aprender que o Cordeiro de Deus não tira pecado. O Cordeiro de Deus tirou. Agora é o Cristo ressuscitado que venceu este pecado e tirou o pecado do seu povo, ok? Então, no próximo estudo, vou falar para você o seguinte: Deus tirou o pecado do seu povo, mas que povo? Deus só tirou o pecado dos judeus? Eis a questão. Não, Deus tirou o pecado dos gentios e dos judeus. Agora, gentios e judeus que estavam espalhados entre a raça humana, ali tinha um povo escolhido, ali tinha um povo eleito, ali tinha um povo salvo, que precisava de uma reconciliação através do sangue de Jesus. Então, Jesus derramou seu sangue somente por causa dos escolhidos. Você sabia disso? Próximo estudo, deixa teu like, né? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda aí, né, teu irmão Van, né? Faça parte deste canal Metanoia da Graça. Não perca o próximo estudo. Jesus tirou o pecado de todo mundo? Primeira pergunta, aliás: Jesus tirou o pecado ou não? O que é pregado aí nas escolinhas dominicais. Tirou ou não tirou? E se ele tirou o pecado de toda a humanidade ou só dos eleitos? Paz do Cristo eterno.